Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo a jornalista publicitária Mara Régia de Berna. A Mara Régia tem um programa na Rádio Nacional de Brasília há mais de 30 anos, chamado Viva Maria. Só que esse programa, ele foi um programa muito revolucionário para o campo feminino e é sobre esse assunto que nós vamos falar. Tudo bem, Mara? Poxa, prazer enorme estar aqui, viajando essas ondas, né, da web, já que há tantos anos navego as ondas do rádio. É né? verdade. Então, eu queria que você inicialmente começasse a falar para a gente como é que surgiu a ideia do programa. Bom, anos 80, eu vinha de uma experiência muito fecunda em termos cidadãos na Inglaterra, onde eu tive o prazer de trabalhar na Embaixada do Brasil, mais precisamente no setor cultural, na biblioteca, em 1977, 76, e dali a lição maior, né, de que a gente, para existir, basta ser, não precisa ter, e todo esse contexto, e no campo do feminino, né, quando vivíamos então no Brasil uma situação de tamanha tragédia, já que estávamos em plena ditadura, não é? Dava para fazer um comparativo entre a situação das mulheres europeias versus a situação das latinas, e especificamente a situação das mulheres do Brasil. Não é? Então, de fora a gente via tudo melhor. Né? Inclusive, uma vez cheguei na casa de Anne Frank, na Holanda, lá visitando o museu, e tinha uma exposição. Discriminação e preconceito não são coisas do futuro. Né? E aí o Brasil, com a morte de Herzog, ilustrava o primeiro painel. Então era tudo muito contundente, tudo muito eloquente. E foi lá em Londres que eu participei da primeira manifestação feminista, onde as mulheres, já que o parlamento inglês, na época, 76, queria mudar a lei do abortamento, não é? E as mulheres foram para a rua fazer uma manifestação e elas diziam, não a igreja, não o Estado, as mulheres têm que ser donas do seu destino. E aquilo me impactou muito, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, fiquei, meu Deus do céu, que consciência cidadã, né? Que envergadura. E tinha também programas como o Help pela TV, que ajudava as mulheres vítimas de violência, e tudo isso foi clareando o meu universo, né? E ao voltar para o Brasil, Brasília, né? Essa cidade que eu tenho a honra de ser cidadã honorária daqui, né? Porque chegar no fim dos anos 70, com tudo a ser feito, muito bom, né? Você participar da construção de uma cidade. E lá para as tantas, na UNB, ainda estudando jornalismo, um amigo diz assim, nossa, vi um negócio que é a sua cara. Estão criando a Rádio Nacional da Amazônia. Eu falei, nossa, por quê? Porque os milicos estão com medo das rádios cubanas entrando. Tinha até um slogan que era integrar para não entregar. Então tinha aquela loucura toda. E eles querem uma comunicação consequente. Eu falei, uau! E por que você acha que eu dou para esse negócio? Ele falou, não, minha intuição não falha. E aí, tanto fez que eu acabei indo lá para fazer um teste, e foi aí que eu tive meu primeiro contato com o rádio para a Amazônia. E aí fui conhecendo essa região tão maravilhosa e tão especialmente cara à minha existência, através das cartas que chegavam, né? E aí, depois desse período, veio a maternidade, e quando já era 1981, eu volto da licença maternidade e então surge um espaço na Rádio Nacional AM para fazer um programa. Aí eu falei, só se for Viva Maria, só se for Maria, porque na época, inclusive, o Grupo Corpo estava encenando em Brasília o balé Maria Maria, né, cuja música Fernando Brant e Milton Nascimento haviam feito, inclusive, para esse balé. Né? E aí, pronto. A partir daquele momento, é claro que quando a gente entrou no ar,
A gerência lá na rádio, inclusive, achava que mulher não ouvia mulher, que as mulheres precisavam de uma voz masculina para se apaixonarem, né? Então, nos primeiros 6 meses, a gente tateou muito nessa divisão de bola, onde eu fazia o programa, que também era ancorado pelo locutor, o Luiz Adriano, e depois passou para um outro mais popular, já falecido, inclusive, o Vladimir Carvalho. E aí foi, até que eu disse, não, gente, vamos experimentar um modelo onde nós, mulheres, possamos assumir os microfones, até porque microfone é poder, não se esqueça disso, né? Então, muito bom, e desde então a gente atravessou os anos 80, que foram definitivos para a cidadania brasileira e especialmente para as mulheres, já que 80% das questões e reivindicações que nós tínhamos foram consagrados na Carta Magna de 88. E aí a gente atravessou esses anos 80 de megafone na rua, falando nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil perde também. E aí a gente entregou a Carta das Mulheres do Brasil aos constituintes. E lá, na época, hoje, até os homens estão reivindicando mais tempo de licença paternidade, mas naquela época falar de licença paternidade, falar de licença maternidade 120 dias era um horror. A gente era tido como louca. E a gente dizia, não, filho não é só da mãe. E foi aí, fazendo abaixo-assinado, colocando o programa direto da rodoviária, onde estaremos agora, no 7 de setembro, fazendo... vamos fazer de novo da rodoviária, vamos fazer um programa tentando resgatar a independência das mulheres. Quando foi que você declarou a sua independência? Será que foi no grito? Mas muito bom. 30 anos depois, aqui estamos nós, diante de um país que tem no posto máximo uma mulher. Uma mulher. Né? Então, o que você pensa desse momento em que nós temos uma mulher presidente? Eu acho que faz toda a diferença, né? Porque tudo passa pelo modelo, né? Por exemplo, quando nós éramos meninas, nós não tínhamos uma mulher presidenta. E tão pouco mulheres em postos de comando. Então, o que ficava subentendido é que alguns papéis sociais não foram feitos para as mulheres, né? E hoje, se a gente tem uma mulher no posto máximo da República, meu Deus, a gente pode tudo. É verdade, né? É verdade. Agora, é claro que isso não nos garante a plenitude da nossa cidadania, porque isso somos nós que construímos no cotidiano, a partir da educação dos nossos filhos, deixando que os nossos meninos chorem também, né? A gente precisa revisar. Humano, né? Essa humanização. Né? A gente precisa das relações se tornarem mais fraternas e igualitárias, no que pese a diferença. Porque é claro que nós nunca seremos iguais aos homens e eles muito menos, né, terão as nossas fragilidades e a nossa fortaleza. Porque, imagina, se eles menstruassem, se eles tivessem uma gravidez e fossem para a hora do parto, ter trigêmeos. Não posso imaginar. Esse é o caos, trigêmeos, nenhum, né? Mas trigêmeos, então... Nossa, maravilha. Mas você teve um momento que houve a abertura, mas que seu programa foi tirado do ar, que foi na época do Collor. Exatamente. Como foi isso? Anos 90, né? Porque, na verdade, nós havíamos acabado de fazer a festa da democracia, né? E aí vem um caçador de marajás, mas em nome da modernidade, daquela reforma administrativa que todos nós não esquecemos, né? Foram trocentas mil pessoas demitidas, e naquele bojo, o Viva Maria foi apontado como um programa anacrônico, porque afinal as mulheres já tinham conseguido tudo que elas queriam, tem por que ter programa para mulher, e essa moça aí com essas ideias também parece ser uma liderança negativa, e foi assim que o Viva Maria saiu do ar, mas isso era 1990, e nós já estávamos às vésperas da ECO 92, por uma sorte, eu levei o programa para uma outra emissora, nós ficamos mais 2 anos no ar, e justo na ECO, quando nós estávamos montando ali no Aterro do Flamengo o Planeta Fêmea, Viva Maria renasce, e inclusive com uma metodologia para falar das questões do feminino, para replicar, através de oficinas,
programas de rádio feitos para as mulheres. E foi aí que nasceu Fala Mulher, enfim, Mulherio, muitos outros programas voltados para a condição feminina do Brasil. Então, a gente continuou nessa trajetória e em 93 nós conseguimos, por vias indiretas, levar o Natureza Mulher para a Floresta, para as mulheres da floresta, um programa de rádio feito na Nacional da Amazônia, que é uma rádio do sistema EBC, Empresa Brasil de Comunicação, ex-Radiobras, que fala simultaneamente para os 9 estados da Amazônia Rural e da Amazônia Legal, né? Que a gente vai até o Maranhão. Então, foi muito importante, depois de ter falado tanto para as mulheres da cidade, a gente chegar na floresta, nossa, né? E aí, assim, lidar com essas mulheres árvore, mulheres tronco, com as quais a gente constrói, inclusive, atualmente, um jardim medicinal de plantas que são amigas das mulheres. A gente faz a relação entre o conhecimento das mulheres do Cerrado, que estão aqui, né, vivendo essa seca, com as mulheres que estão na floresta, e cruzamos ali informações, seja falando do algodão, cujo chá faz aumentar o leite das nutrizes, né? Nossa, seja imagina. Falando da babosa, que é um santo remédio, a folha santa, que olha, não tem esse nome por acaso, porque aí você pega uma folhinha daquela, embebe assim numa água fervendo, bota na testa, puxa, é tirar com a mão sua dor de cabeça. Imagina. E a gente vai trocando essas informações e vai crescendo esse nosso baú de conhecimentos, né? E essa troca que é muito feminina, né? A gente está sempre trocando uma receitinha, Mara, de vida melhor. Eu amamentei minha filha até os 3 anos e 3 meses, mas eu tomava chá de hortelã. Chá de hortelã também ajuda a aumentar o leite. Acabei sendo mãe de leite de muitas crianças. Ai, que beleza, foi muito interessante, foi uma experiência maravilhosa. Chá de hortelã é muito bom para combater verminose. Então, na Amazônia, a gente está aí torcendo para que as pessoas incluam, já que lá da fragilidade do sistema de saneamento básico, né, essa questão é mais aguda. Muito embora na cidade a gente também tenha. Os laboratórios estão, no que pese toda a tecnologia, eles estão negligenciando a procura e até dentro da medicina, né, a gente vê que os médicos estão meio que abstraindo. A nossa sociedade é uma sociedade que vem se notabilizando pela asepsia. Então, não vamos falar dos bastidores, né, da nossa geografia. Então, nossa, vermes, isso é uma coisa que não existe mais. Quem dera, né? Como existe. A Sônia Hirst, que é uma jornalista e escritora, que é colaboradora, inclusive, do nosso programa, ela acabou de lançar o Almanaque dos Bichos que Dão em Gente. E ela falando que, inclusive, as lombrigas, nossa, os ovos, 100 mil ovos por dia. Você já imaginou o que é isso? Nossa, é uma população. Né? Não dá. Saúde pública já. Bom, e a data de 14 de setembro e a mobilização das mulheres latinas. Eu quero que você fale dessa data. 14 de setembro foi a data que a gente entrou no ar pela primeira vez com o Viva Maria. Né? E aí, quando saímos do ar, houve um encontro em São Bernardo, na Argentina, e lá, na troca com as nossas amigas periodistas, né, jornalistas de todo o Caribe, da América Latina, elas resolveram fazer um desagravo e escolheram a data como o Dia Latino-Americano da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação. E é por isso que a gente, nesse ano, 30 anos, transforma o 14 de setembro num selo que vai ser lançado, né, pela EBC. E vamos tentar dar visibilidade até para chamar uma reflexão a respeito da nossa imagem nos meios. Porque, veja, se nos anos 80 você tinha uns Caldas dizendo nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, estou citando esse exemplo porque estamos no ano internacional dos afrodescendentes. Então, fundamental que haja uma releitura dessa forma cruel de racismo. Porque hoje você não tem mais o Luiz Caldas na mídia cantando essas aberrações, mas em compensação você tem propaganda de cervejas que querem vender uma nova versão a partir de um corpo de uma mulher negra, né? E outras deturpações, como, digamos, até apresentadores de televisão que falam que uma mulher feia, ao ser estuprada, tem que ficar grata. Então, isso é uma coisa que
em pleno século XXI, ou a mulher na presidência da República, nós brasileiras temos que nos levantar pela nossa dignidade, pela nossa igualdade, pelo respeito e pela justiça. Ah, muito bom. Bom, quais os casos assim mais emblemáticos desses 30 anos? Bom, eu posso, no baú das lembranças, né, na parede da memória, uma coisa que justificou a trajetória do nosso programa foi o relato de uma Maria, que se chamava Maria, mas tinha vergonha do nome, então ela se chamava de Leda, tinha um apelido. E um belo dia na rodoviária ela deu um testemunho dizendo: antes desse programa eu tinha vergonha do meu nome. Hoje eu me orgulho de ser Maria. Então eu acho isso muito importante, porque é a prova inconteste de que esse falar cotidianamente com as mulheres acaba promovendo a autoestima delas. E a gente gostar da gente é o primeiro passo para, dentre outras coisas, a gente se encontrar no mundo, achar o nosso lugar no mundo, nosso lugar de prazer e de felicidade, que eu acho que é para isso que a gente veio para esse planeta. Então, para finalizar, eu gostaria que você falasse como é que está o programa atualmente e como as pessoas podem entrar em contato. Que bom! Olha, nós estamos no ar através da página, inclusive, da EBC, né, da Rádio Agência. Diariamente, todos os programas são arquivados. Certo. E, através da Rádio Agência, mais de 11 mil emissoras em todo o Brasil têm acesso ao Viva Maria. Agora, se você quiser ouvir ao pé do rádio, é só você sintonizar na rádio AM de Brasília. Se estiver no Rio de Janeiro, ouça pela rádio do Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Rio, a famosa, a gloriosa, né? E também Rádio Nacional da Amazônia, né? Agora, se você quiser o tete-a-tete, esse calor que a gente sente quando está ao vivo em cores, chegue até nós no dia 7 de setembro, quando estaremos na rodoviária do Plano Piloto, de 8 às 10, aliás, de 10 ao meio-dia, falando sobre a independência das mulheres, fazendo festa, inclusive junto a grupos que têm a mesma proposta do nosso programa. Tem o grupo do movimento hip hop, Atitude Feminina, onde elas falam da questão, inclusive da violência. Tem as doutoras do riso e da música, que também tem uma proposta de solidariedade muito bonita. Tem o toque de salto, enfim. E a gente está esperando você para fazer a festa no dia 14, o lançamento do selo, no auditório da EBC, que fica no coração de Brasília, aqui no edifício Venâncio 2000, subsolo, às 9h30 da manhã. Vai ser um prazer ter a companhia de todos vocês e da nossa jornalista Rosa, que generosamente nos cede esse espaço aqui para divulgação. Espero vocês, hein? Olha, um grande prazer ter te recebido aqui. É emocionante, porque eu conheço toda a sua trajetória e esse lindo trabalho que você desenvolveu. Ficaríamos aqui falando muitas coisas, mas eu não gostaria de deixar de mencionar com relação às delegacias das mulheres, que é a nossa última pergunta, que eu queria que você falasse a importância que o Viva Maria teve na implantação dessas delegacias. Como eu disse, o Viva Maria foi uma caixa de ressonância voltada justamente para as políticas públicas, que à época nós nos ressentíamos, porque Brasília sequer tinha delegacia de atendimento à mulher e muita gente resistia a essa ideia, né? Acho que pessoas que não tinham, digamos assim, clareza do que é uma pessoa ser vítima de violência e ter que enfrentar uma delegacia comum. Até porque, quando a vítima é mulher, a gente vai logo para o banco dos réus. Ué, mas te bateu? Te estuprou? Mas o que você estava fazendo na rua essa hora, né? Então, tem que julgar primeiro a sua vida, né? Então, nós fomos para as ruas, não só em prol dessas políticas, né? Na época, a gente não sonhava ainda com uma lei Maria da Penha, que a gente precisa tirar do papel, implementar, porque para que ela seja implementada, a gente precisa ter no orçamento recursos para criação de mais delegacias, porque a gente tem nos grandes centros, mas e no entorno, e no interiorzão desse Brasil, nesses sertões, como buscar ajuda? Mas a gente trabalhou muito na dimensão de ter não só delegacia, mas conselhos nacionais, estaduais, municipais de direito das mulheres, e hoje celebramos, dentre outras coisas, os 5 anos da Lei Maria da Penha, que veio para
dar um freio aí e acabar com essa história hipócrita de fazer com que homens que agridem mulheres numa covardia que é a mesma de um adulto agredir uma criança, né, paguem por esse crime com a cesta básica. Então, Lei Maria da Penha, fazer valer, botar na cadeia, porque assim como o bolso que é sensível às multas, né, eu acho que é muito importante que a gente veja o sol quadrado para pensar melhor na nossa existência, nas nossas relações de afeto, né, na nossa vida, enfim. Tá bom, muito obrigada, querida. Eu é que agradeço. E dia 7 de setembro, na rodoviária de Brasília. De 10 ao meio-dia. Isso. E dia 14, no auditório da IBC, 9h30 da manhã. Isso mesmo.